abençoe a todos. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão para todos nós. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Paulo diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, irmãos, o Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo nessa passagem, primeiro ele fala sobre o nosso procedimento em Cristo. Como deve ser o procedimento do cristão? O procedimento do cristão, ele deve estar avaliado, ele deve estar baseado nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, ele deve portar-se de maneira em que venha glorificar a Deus, através de seu testemunho de boas obras. Por isso que Paulo diz: quer vos vá, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Então, o que isso vem nos mostrar é que a pessoa que serve a Cristo, ela não precisa dizer que ela é cristã. A sua vida demonstra isso. As suas obras, as suas ações revelam isso. Paulo chega a falar em outra de suas cartas que o cristão, ele é a carta lida. As obras do cristão são uma carta lida. No verso 28, Paulo diz: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então, Paulo, ele não deixa de relatar a respeito daqueles que resistem à palavra, que resistem aos mandamentos. Pessoas que não seguem a Cristo, não obedecem a Cristo, não é porque não entendem o Evangelho, não é porque não compreenderam as Escrituras, não compreenderam a essência dos mandamentos, mas porque resistem, rejeitam o santo Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas que rejeitam ao Evangelho, elas também serão rejeitadas por Cristo. O próprio Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando Jesus voltar, todas as pessoas que se envergonharam do Evangelho, que não creram, que não aceitaram o Evangelho, que acharam desnecessários os mandamentos, que não tiveram fé, que não creram, que não aceitaram, por vergonha da palavra, por vergonha de cumprir com os mandamentos, essas pessoas serão todas desprezadas e rejeitadas por Deus. Isso é o Evangelho.
Paulo está dizendo que as pessoas que resistem, que rejeitam, para essas pessoas isso é um indício de perdição, não de salvação. Porque a salvação é para aquele que não somente crê, mas também padece, sofre por amor do Evangelho. Paulo fala na carta aos Romanos, Paulo disse assim: e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, para quem crê, é o poder de Deus, o poder salvador de Deus na vida daquele que crê. Então, reflita nessas palavras, que nós possamos assumir a nossa posição em Cristo, posição de salvo, posição de sal da terra, de luz deste mundo. Vivamos de maneira em que venhamos glorificar a Deus, exaltar a Deus com as nossas obras, com a nossa vida. Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus.